para você, empresário. Você sabe aonde está o gargalo da sua empresa? Você sabe qual é o ponto limitante? Aonde está o ponto limitante para que a sua empresa cresça? Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes dois gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme, você também, o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores. Eu, João Razini, justamente com o meu amigo Mário Henrique, também conhecido como MH, nós somos dois ex-executivos de multinacional, dois ex-expatriados e hoje nós trabalhamos com as empresas para que elas entendam se o seu negócio dá dinheiro e sim, se é possível duplicar as suas retiradas. Tudo bem, MH? Fala, João. Beleza? Tudo jóia? Tranquilo, tudo ótimo. 100%. MH, o tópico de hoje é... Eu comecei perguntando aos empresários se eles sabem aonde está o poder, o ponto limitante de crescimento da sua empresa. E aí, basicamente, o que a gente está falando é, você sabe mensurar o teu processo? Seja você empresário, varejo, linha de produção, que a gente fala que seria indústria, etc. Serviço. Você sabe aonde está, ou você sabe como capacitar ou mensurar a capacidade do teu processo? E aí eu vou começar com um desafio aqui, no sentido de, vamos primeiro definir o que é processo? Você me ajuda nisso? Então, bora lá. Então vamos lá. A primeira coisa que surge quando a gente vai falar de entender a capacidade de um processo é essa primeira pergunta que você fez. O que é um processo? O que é um processo ou qual processo que eu devo mapear. Mas o processo é simples, né? Então, é uma etapa na sequência da outra. Você tem um processo que é super simples, linear. Então, né, uma etapa atrás da outra. E você tem processos que são etapas e tarefas interdependentes, ou para uma começar, a outra precisa terminar, etc. Então, o grau de variedade e complexidade muda muito, mas a gente está falando um processo, um processo que contemple um começo, meio e fim, com várias etapas interdependentes. E aí, assim, por que desse assunto, né? Por que a gente está trazendo esse assunto aqui? Porque muitas vezes, o que acontece? O empresário não consegue entender o seu negócio nesta visão de processo e, consequentemente, o empresário não consegue ver, olhar aonde estão as oportunidades de crescimento. Aonde ele deve focar para crescer. Ou reduzir custo, ou reduzir desperdício e assim por diante. Por isso que a gente começa aqui do básico, vamos dizer assim. Tá, o que é processo? Né? Porque só o tópico por si só, assim, é como mensurar a capacidade do processo. Esse seria o tópico. Mas e aí? Né? Então, por isso que a gente gosta de trazer isso para deixar claro. Processo no varejo é a compra, a venda, e no meio dessa compra e dessa venda, existem etapas que são feitas. Né? Sim. E que fazem parte do contexto da empresa. Serviço, a mesma coisa. Então, processo está em tudo. Eu sempre digo, processo está em tudo. Certo? O processo está em tudo. E antes da gente entrar no como, por que a gente está falando isso? Então, a gente está sempre batendo na tecla que a gente está aqui para aumentar quanto que o empresário consegue tornar a empresa dele eficiente e fazer aquela empresa render mais dinheiro para ele. Certo. Tá? Então a gente quer, se ele está ganhando 1.000, ele passa a ganhar 2.000 de salário da empresa. Se ele estiver ganhando 2, que passa a ganhar 4. Para que isso aconteça, a empresa precisa de duas coisas. Às vezes não necessariamente nessa ordem, mas ela vai precisar de duas coisas. Ser mais eficiente, ou seja, ter menos desperdício. 2, crescer.
E a gente faz isso através daqueles 3 princípios da gestão que a gente sempre bate na tecla, que é gerenciar o crescimento, gerenciar teu fluxo de caixa e gerenciar o teu gargalo. Então, quando a gente fala de processo, o gargalo ele está dentro do processo. Exato. É o limitante. Sim. E o que é o processo? Você falou, tudo é processo. Tá? Então, tudo é processo, mas também a gente tem que saber qual o processo, porque a gente não vai sair que nem os loucos mapeando tudo. Uhum. O que a gente precisa mapear? Então, vamos selecionar o que vamos mapear e, basicamente, a gente está falando de o processo, que é o processo no qual você gera, ou você é o empresário ou a empresa, gera valor para o seu cliente e pelo qual o seu cliente te paga. Uhum. Certo? Você tem inúmeros mini processos dentro do teu negócio. Só que, para dar exemplos do que eu estou falando, se você tem um restaurante, você tem uma estrutura, que são suas mesas, e você tem o processo de cozinha, etc, etc, etc. Então, mas a cozinha, o fazer a comida é uma parte do processo. O processo como um todo é o cliente entra, Chegar até o teu estabelecimento. chega até lá, escolhe uma mesa, Uhum. olha no cardápio, escolhe o que ele vai comer, pede para o garçom faz um pedido, manda para a cozinha, aí a cozinha tem o processo deles, e aí a cozinha devolve para quem vai servir, serve, ele consome, paga, vai embora. Vamos pegar esse exemplo. Se o salão está lotado, tá? E a comida está demorando chegar, onde está o gargalo? Provavelmente na cozinha. Perfeito. Provavelmente na cozinha. Tá? Vamos pegar um outro exemplo também do negócio. O cliente não fez pedido ainda, certo? E está demorando para fazer pedido. E está cheio o salão. Aonde está o gargalo? Provavelmente na mão de obra, no garçom. Exatamente. E aí aquele recurso está limitando a geração de valor, de dinheiro. Você poderia estar fazendo mais pedidos em menos tempo. Né? Exatamente. Supondo que a cozinha tenha capacidade para fazer todos os atendimentos. O que eu quis com isso? O seu poder limitante, vamos dizer, ele pode estar em vários lugares dentro da tua empresa. Uhum. Né? Mas você bem colocou, primeiro você precisa mapear qual que é o processo principal do seu negócio. Qual é o processo principal? Então, vou colocar mais alguns exemplos. Vamos lá. Vou colocar um mercado, então. Né? Vou colocar um mercado. O cliente entra, faz as compras. Mercado, porque eu lembrei disso quando você falou onde está o gargalo. Mas e sempre que eu estou numa fila de mercado, que só tem um caixa e a fila está muito grande, eu fico pensando no faturamento por tempo. Poxa, se eles tivessem 2 caixas, eles iam estar faturando nessa hora, nesse minuto. Talvez no mês não fizesse diferença, mas assim, no minuto. Né? Sim. Então, no mercado é esse processo. O cliente entra, faz, você tem o processo de compra antes, então você precisa suprir o teu mercado. Aí o cliente entra, compra, sai, paga, Gestão de vai estoque, embora. tem várias coisas, de novo, né? Mas a gente está aqui conversando para você, empresário, como são exemplos, tá, do que seria processo, porque o nosso tópico aqui é como mensurar a capacidade do teu processo. E o mensurar a capacidade do teu processo vai te levar a você entender, vamos dizer, os números, né, os indicadores, para você chegar no ponto aonde está o meu problema, o limitante. Exatamente. Porque, de novo, o que a gente quer? A gente quer que você cresça. A gente quer que você aumente as suas retiradas. E isso faz parte da vida da empresa. Processo faz parte da vida da empresa. Uhum. Né? Por isso que nós estamos falando isso aqui. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, MH. Você que está passando por isso, que você que está visualizando tudo isso que nós estamos falando, deixe seus comentários aí. Tá? Pode deixar os seus comentários aí no nosso vídeo do YouTube. Tá? Para nós é de extrema importância interagir com vocês nisso. E também, lógico, compartilhe esse vídeo, passe adiante esses tópicos, esses vídeos que nós estamos gravando, porque para nós também é muito importante agregar o valor
para vocês. Tá bom? Vai lá, MH. Pegando esse gancho, seria interessante até quem estiver ouvindo falar qual o setor que está Perfeito. trabalhando e onde ele imagina que esteja seu gargalo, seu fator limitante. Muitas vezes, por setor, os gargalos tendem a coincidir. Exatamente. E assim, ó, a partir do momento que você faz esse teu exercício, que é essa pergunta que o MH fez, para nós já agregou valor. Com certeza. A gente já fez você pensar, Exatamente. no bom sentido. Pô, deixa eu tentar olhar minha empresa como processo. Aonde que está o meu poder limitante? Eu não quero muito falar gargalo, por isso que eu estou usando outras palavras aqui para essa questão do gargalo. É o poder limitante. Aonde que me limita a crescer? Perfeito, Né? é isso aí. Vai lá, MH. Bom, então eu vou pegar um exemplo de processo, até lá do laboratório que eu atuei como gerente geral, Tá. para nesse processo a gente explicar como que mapeamos, Tá. principalmente para definir a capacidade por etapa, para que não seja um exercício muito oneroso Uhum. em termos de tempo, de dinheiro e mentalmente também. Tá. Tá? Então tá. Então, laboratório. Qual processo vamos mapear? O processo principal, o processo que é aquilo que o cliente está comprando e te pagando. Ele sai de casa para fazer um exame. Saiu de casa para fazer um exame. No caso, o laboratório, nós buscávamos as amostras nos consultórios médicos. Ok. Tá? Que não era um laboratório de análises clínicas. Para quem é do ramo, é um laboratório de citopatologia. Então, as amostras são retiradas numa clínica ou no consultório. E o laboratório de citopatologia vai lá e busca a amostra. Essa é a primeira etapa. Você precisa ir lá e buscar. Já tem uma logística aí. Sim, tem uma operação logística por trás. Vai lá, busca a amostra, traz a amostra para o laboratório, junto com os documentos, que são a receita médica, o pedido médico, etc. E aí dá entrada naquilo no laboratório, aí é feito um cadastro, e depois passa pela triagem, que vai determinar, cadastrar, mas liberar o exame também para os planos. Muitas vezes ligar para o plano, etc, etc, etc. Ok. Um documento vai lá para cá, um documento vai para lá, para faturamento, né? As guias e os pedidos vão para o faturamento e o exame vai para o laboratório. A amostra vai para o laboratório. Aí dentro do laboratório, que é um setor isolado, vamos dizer, né? Então ele estava no pessoal da expedição, depois ele foi para a triagem para fazer o cadastro e liberação, e depois ele foi para o setor técnico, para o laboratório. Executar, né? Executar. No caso do laboratório de citopatologia, é preparar a amostra para que ela possa ser lida por um especialista. Então, fez a preparação, várias etapas ali, coloração, corte, Sim, etc., várias subetapas. E aí vai para o citotécnico, Tá. que vai ler e vai escrever um laudo. E aí aquela amostra vai ser arquivada e o laudo volta para expedição e o laudo volta para o consultório onde a amostra foi buscada para o cliente poder retirar e colocado no site. Perfeito. Então, assim, em 2 minutos, menos que isso, você conseguiu sintetizar o principal processo Sim. daquela clínica, daquele laboratório, desculpe. Sim. Certo? Então era, acho que 7 etapas. Isso. 7 etapas, né? Exato. 7 etapas principais. Tá. Então, aí você mapeou esse processo, certo? E você foi entender a capacidade do mesmo. Então, digamos que eu mapeei exatamente esse processo. Não fui entender essas macro etapas, né? Certo. Para onde que passa o exame? Então foi essa, desenhei. Tá. Porque pensa assim, como virei gerente geral depois, mas no momento era um consultor, Exato. sem noção nenhuma nem do que era citopatologia. Quanto mais o funcionamento do laboratório. Mas dentro dessa metodologia, você entra com o Canva em branco, faz perguntas algumas inteligentes, outras não. Não existe pergunta burra. Não coloca isso existe na tua pergunta cabeça. burra. E, ok, então mapeamos ali as etapas. Ok.
Depois você pode até entrar e descobrir as subetapas que estão ali. Mas no primeiro momento isso não é tão importante. A questão é como definir a capacidade. Perfeito. E aí? Então vou trazer um exemplo, antes de voltar para isso. Quando a gente trabalhava no banco, tinha um projeto lá, se não me engano era no departamento do saque. Resposta de reclamação, etc. E a gente ficava cronometrando quanto tempo as pessoas levavam para cumprir cada tarefa. Participei de um projeto do jurídico assim também, que ficava com um relógio do lado ali. A gente não vai fazer nada disso, não precisa fazer nada disso. Não vamos ser pragmáticos, vai lá. Você tem pessoas que trabalham ali em cada Os departamento. especialistas. Os especialistas estão trabalhando ali em uma etapa. Pergunta para as pessoas. Converse. Se comunique. Exatamente. Pergunta. Principalmente se você não tem noção quanto que aquele departamento consegue absorver de volume de trabalho, vai lá e pergunta para quem está fazendo o trabalho. Como que você pergunta isso? Pode ser de forma bem direta. Quantos desse você consegue fazer em um dia? Aí eu garanto que a primeira resposta vai ser de duas uma. Ou, não sei, ou depende. Aí, calma, mas o trabalho não está concluído ainda. Não, mas espera aí, vamos só para ter uma noção, não precisa ser exato. Mais ou menos quanto? Aí a pessoa vai ficar um pouco nervosa com você, vai insistir, vai falar que não sabe, que depende. Aí você dá um chute. Você fala assim, 200? Você consegue fazer 200 dessa num dia? Aí você começa a chegar. Aí eu falo, não, muito mais. Aí você já tem uma noção que é muito mais que 200. 1.000? Não, menos. 500? Enfim, você vai no feeling, você vai direcionando a pessoa. Até você chegar assim numa resposta, num número que a pessoa esteja à vontade. Confortável. Né? Então, e é sempre bom você enquadrar a pergunta no sentido, quanto você consegue fazer sem estar muito assim, sobrecarregado de trabalho, né? Num dia bom. Sem estar ocioso, sem estar muito sobrecarregado. E aí você chega nesse número assim, quase que negociando com a pessoa, mas em uma conversa de 2 minutos você resolve isso para ter uma noção de quanto que aquela etapa consegue processar. E se no meu caso, e foi isso que a gente fez lá no laboratório, então se você tem 7 etapas, foram 7 conversas. Primeiro, e assim, nesse tipo de conversa, é bom você iniciar equalizando o conhecimento do processo. Então o que você faz é isso, 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 isso? Tá. Então eu entendi correto. Baseado nisso, neste processo, você processa 100, 200, a conversa nisso. Comunicação. Isso. Né? E aí? O que você quer? Você não quer você não precisa aquilo detalhado, específico, por isso que, exato. Assim, empresário, o ponto aqui não é assim, nossa, aí eu vou ter que contratar ferramentas. Não. O que a gente está trazendo é um caso real, é o caso do dia a dia, um exemplo de como você pode entender a capacidade do teu processo. Sim. E isso aconteceu com o MH. Sim. Basicamente ele vai chegar assim, numa forma rápida, intuitiva, para você conseguir mensurar a capacidade da tua operação, sem sair que nem um louco cronometrando e registrando, etc. Ok, então, digamos, vou voltar para o laboratório. Eu vi que uma etapa conseguia, só pelo que me falaram, né? 250 de capacidade, o outro 350, o outro 400, o outro assim. Ok, então são capacidades variadas de processamento. E identifiquei que uma delas, obviamente, tinha menos capacidade. Sempre vai ser o caso. Exato. Como a gente já falou muitas vezes. Então, se você não tem um fator limitante, você vai produzir infinitamente. Como você não produz infinitamente, você tem alguma coisa que está te limitando. E ali tinha um que tinha menor capacidade. Não por acaso, é ali que tinha
um atraso de exames de 4 dias, uma fila de trabalho. Uma fila de trabalho, o famoso backlog, você pode chamar de vários nomes isso aí. Sim, de 4 dias. Aí, eu não fui mapear as subetapas dos outros. Eu só queria entender as subetapas desse processo. Então, Porque naquele momento ali estava o limitante. sim, então ali que você vai focar. Uhum. E ali havia 3 subetapas. Uhum. Era receber, era cadastrar E a aprovação. e era liberar Liberar. o Provar. exame. Uhum. Tá? E liberar demorava muito, Uhum. porque às vezes você precisava ligar para o plano de saúde. E o plano de saúde limitava o número de exames que você podia liberar Diariamente. por ligação. Por ligação. Então você tinha que ligar, liberar 5, desligar, ligar de volta, liberar 5, desligar. Tá? Então, a gente entendeu que aquele era o departamento que estava limitando ou fazendo com que os exames atrasassem, que no caso estavam atrasados, e que se resolvesse aquilo, as outras etapas dariam vazão da demanda. Então a gente não se preocupou com aquilo naquele momento, a gente só se preocupou com o gargalo. E a gente viu que, vamos dizer que a capacidade daquele departamento fosse 200 exames por dia, essa era então a capacidade do laboratório processar diariamente. Se tivesse mais, a coisa ia acumular ali, como começou a acontecer e começou a acumular. Não é o objetivo aqui, mas esse foi o processo para mensurar a capacidade. E depois a gente implementou as ações para dar vazão, mas o processo para mensurar a capacidade foi isso. Então, assim, o que a gente fez aqui? Tá? O nosso tópico, deixa eu voltar ao tópico, era como mensurar a capacidade do seu processo. Primeira coisa que a gente fez aqui, a gente desmistificou o que é processo. Primeiro. Segundo, a gente deixou claro que todo e qualquer business, negócio, tem um processo principal. Terceiro, a gente deu um exemplo de como identificar a capacidade do seu processo nesse exemplo do laboratório. Tá? O poder limitante daquele processo, nesse caso, era o início dele. Tá? Então, são formas de como o empresário pode entender que sim, o poder limitante da tua empresa, tá? Você só vai entender ele a partir do momento que você entender o teu negócio como processo. Tá? A partir do momento que você entende como processo, você consegue identificar as etapas, você consegue entender aonde que está o teu poder limitante. E aí você vai focar naquilo. Repare que tudo isso que eu estou falando, você consegue estruturar na tua empresa. Você não precisa de ferramentas mirabolantes da NASA ou sei lá. Nós estamos falando de uma visão aqui pragmática para o teu negócio. Porque o nosso foco aqui é para você, empresário, você entender esta visão de processo. Entender aonde está o problema do teu negócio. Porque você vai focar naquele problema naquele momento. Você vai resolver aquele problema. E fique bem tranquilo. Aquele problema vai nascer um outro problema em um outro processo da tua empresa. E assim vai ser o teu dia a dia. E vai ter um tópico que nós vamos falar sobre isso, que é melhoria contínua. Sim, exatamente. Que você nunca vai parar. Esquece, você nunca vai parar. O negócio vai sempre rodando. Você conserta aqui, o teu problema vai para cá. E assim por diante. Uhum. E aí vem a grande pergunta. O que isso tem a ver com aumentar as minhas retiradas, entender se o meu negócio dá dinheiro e assim por diante, MH? Mas tem tudo a ver. Por quê? Tem tudo a ver porque se o teu negócio ele tem uma capacidade limitada, você precisa identificar essa capacidade limitada para poder aumentá-la. Porque como que você vai tirar mais ou se pagar mais
de um sistema, que uma empresa é um sistema, de um sistema que está produzindo a mesma coisa. Como a gente falou, de duas formas. Torna ela mais eficiente, e isso você vai fazer através do gargalo. E cresce também a capacidade desse sistema, a empresa, o negócio, a operação. E isso também vai ser feito através do gargalo. Então, o gargalo é tudo, onde tem que estar o foco do empresário. Perfeito. Gente, eu acho que por esse tópico já está excelente. Nós agradecemos mais uma vez aí a atenção de vocês. Lembrando, compartilhe esse vídeo, compartilhe com os amigos, siga-nos nas redes sociais, Executive no Instagram, Facebook, no Executive Consultores no YouTube. Tá? Nós estamos 100% à disposição de vocês e o nosso intuito aqui, sim, é agregar valor. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!